As empresas não podem mais fazer doações para campanhas eleitorais. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal considerou essa prática inconstitucional ao julgar uma ação da OAB. Antes, empreiteiras, bancos, frigoríficos e companhias de diferentes áreas podiam financiar livremente candidatos e partidos, inclusive de posições antagônicas. Na eleição do ano passado, as 10 empresas que mais fizeram contribuições ajudaram a eleger 360 deputados federais, 70% da Câmara dos Deputados. O que muda com a decisão do Supremo? Como impedir que ela estimule o Caixa 2? Para refletir sobre o assunto, sobre a crise política, recebemos hoje o diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Katia Bava. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Silvio. Muito obrigado novamente pela sua presença. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Bom, diante dessa nova realidade, como é que fica o contexto, o cenário político brasileiro? Olha, ele deu uma esperança num cenário que não é nada bom, né? Quer dizer, esse fato de haver a proibição de empresas financiarem candidatos reabre a política, porque a política tinha sido capturada pelo poder econômico, né? Você compra o mandato de um parlamentar que vai obedecer o que você quer e defender os seus interesses corporativos dentro do Congresso, né? Agora a disputa vai ser diferente, já nas próximas eleições municipais, no ano que vem, né? Porque você vai precisar ter argumentos para convencer os outros. Você vai ter que ter um programa, você tem que defender ideias, né? E num cenário em que os partidos políticos, de uma maneira geral, estão muito desprestigiados. Então, é uma incógnita o que vai acontecer, né? A gente sabe que a população está muito saturada de todos esses jogos e ameaças e acusações que estão atravessando o cenário político, né? Muita gente está dizendo assim, eu não quero mais saber de política, né? Mas a política, ela surge justamente quando aqueles que não têm demandam a sua parte, né? E isso consegue mudar a realidade. E isso tem conseguido. Essa história da proibição, 8-3 no Supremo, né? Quer dizer, ela não é só a ação do Supremo, ela é uma ação na sociedade civil de centenas, talvez milhares de debates, de discussões, de campanhas contra o financiamento empresarial, né, de candidatos. Então, a gente está ouvindo ecoar no Supremo, né, uma manifestação forte da sociedade civil, que não foi articulada de uma maneira, vamos dizer assim, a criar uma frente, né, mas que foi manifesta em seminários como a OAB promoveu, em manifestações de rua, em posições de entidades que não aceitam mais essa mercantilização da política. É uma boa notícia num momento ruim. Nós vivemos uma crise política e econômica. E ainda esperamos, a sociedade civil pelo menos, espera uma reforma política para que possa essa notícia se tornar algo de concreto, uma mudança concreta na sociedade. Como é que você vê esse momento com nossa crise, com essa boa notícia, enfim, que resultados a gente pode esperar? Olha, nós ainda estamos vivendo os efeitos da última eleição, quer dizer, não se esqueça que ainda tem mais 3 anos com esse Congresso que foi eleito. E esse Congresso é um Congresso capturado pelo poder econômico. Então, eu não vejo possibilidade de, dentro do Congresso, fazer uma discussão sobre a reforma política nesses próximos 3 anos. O que pode sair daí é uma contra-reforma política, né? Ou seja, ainda maiores restrições. Você não veja que no pacote que foi encaminhado ao Congresso para aprovação dessa lei do financiamento, por parte do Congresso, embutiram até o financiamento oculto. Quer dizer, não era mais nem para saber que empresa que está bancando o candidato X. Eu percebi que a cobertura do Le Monde, nesse mês de setembro, interessante, tem um artigo importante que você faz, aliás, o editorial, que você fala do rentismo.
Como nós ficamos agora? Que esperança a sociedade civil pode ter a respeito de uma coisa favorável para se manter aquilo que é mais importante nos últimos 20 anos para a sociedade brasileira, que é a nossa democracia? Então, Joel, eu estou fazendo parte de um grupo que está fazendo uma discussão sobre isso, né? E a primeira coisa que eu acho que precisaria ser enfatizada, né, é que é uma crise política antes de ser uma crise econômica, né? Nós conseguimos reunir os indicadores, séries históricas no Brasil, dentro do Brasil, e fizemos comparações, né, com outros países que têm alguma semelhança com o Brasil. O Brasil não estava mal até começar o segundo governo da Dilma, né? Claro que nós temos os efeitos da crise internacional, como todos têm, na América Latina especialmente, com a queda do preço das commodities e tudo mais, né? Mas a nossa crise é, na verdade, uma crise imposta pelos bancos, pelos fundos de investimento, que não admitem que se faça uma política que não seja a deles. Entende? Que juros altos? Juros altos. Você veja, numa economia parada, agora nós vamos ter menos 2 e qualquer coisa por cento de crescimento do PIB, o lucro dos bancos aumenta 20% a 25% em relação ao ano anterior. É o último balanço trimestral dos bancos. Como que numa economia parada, o lucro, não estou falando que o lucro foi de 20%, estou falando que ele aumentou em relação ao período anterior de 20% a 25%, se você pegar os diferentes grandes bancos. Quer dizer, está aí a demonstração cabal, né, de que os únicos que estão ganhando no Brasil é o sistema financeiro, né? Mesmo as empresas produtivas no setor industrial estão vendo reduzidas as suas margens de lucro. Tem uma firma de consultoria economática que mostra que no último ano caiu 30 e poucos por cento a lucratividade das indústrias, e isso já vem acontecendo há alguns anos, né? Então eu imagino que tenha muita gente descontente, né, frente a essa política imposta pelos bancos, que tem como âncora fundamental os juros, né? Quer dizer, o nosso grande inimigo são os juros. Seja o juro da dívida pública, seja o juro praticado na compra de uma geladeira, de um fogão, de uma televisão, que na verdade você paga 2 e leva 1, né? Você acha que esse descontentamento pode reunificar a sociedade civil em termos de temas muito importantes, não só defendendo, por exemplo, a democracia como o governo da Dilma Rousseff? Eu acho que a gente tem que dividir essa resposta, né? Está sendo difícil defender o governo da Dilma Rousseff, né? Ela está adotando tudo aquilo que a gente não queria, né? Mas eu acredito não, tem centenas de milhares de brasileiros, como eu, como você, que tem um espírito progressista, que está preocupado com justiça social, com equidade, em combater a pobreza, em oferecer uma política social boa para todo mundo, não é? Que estão desarticulados, estão assim, desesperançados. Está faltando utopia, está faltando esperança. Aonde é que a gente quer chegar? Que Brasil nós queremos ter? Para o teu filho, para o meu filho, para as nossas gerações, né? O sonho acabou? Eu quero que você me responda isso no nosso próximo bloco. Nós vamos continuar a entrevista com o Silvio Katia Barra, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Voltamos dentro de instantes. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países.
Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje conversamos sobre a crise política e os rumos do país. O nosso entrevistado é o diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Silvio deixou uma pergunta no ar. O sonho acabou? Os movimentos sociais estão desarticulados, há uma decepção generalizada de certos segmentos da população brasileira, sobretudo os progressistas. É possível rearticular isso e propor um novo momento para o cenário político brasileiro? Joel, a história não acabou. E a história tem esses momentos de desarticulação, de rearticulação. Quer dizer, e eu acho que à medida que você tem uma desigualdade, uma pobreza do tamanho que tem a nossa, no mundo e no país, a demanda por direitos dessa maioria, você veja os migrantes na Europa, assim, coisas assim que a gente não imaginava, recolocam a utopia da igualdade, a utopia do respeito aos direitos sociais, né? A utopia de uma vida melhor para todo mundo. Né? Então, a utopia socialista, né? Eu não acho que o sonho acabou, mas eu acho que a gente tem que olhar a realidade de agora, né? E menos uma discussão utópica, mas mais uma discussão de mostrar concretamente que há saídas para essa crise que não vão penalizar as maiorias. Né? Essa questão eu acho que é a mais importante, porque o que o poder, a mídia e tudo mais quer fazer crer é que o ajuste é indispensável, não tem jeito, tem que fazer, ele vai doer mesmo, você tem que se preparar para doer, né? E na verdade não tem que fazer. Não existia necessidade desse ajuste. Né? E, inclusive, poderiam ser outros a pagar a conta. Não é? Quer dizer, hoje em dia você vê que todos os custos do ajuste são cortes nas políticas sociais, é o enxugamento do Estado, é a anunciada privatização de empresas importantes. Isso aí não tem nada que ver com crise, isso tem que ver com retomada do controle por parte do poder financeiro. Desses instrumentos. É uma tentativa da presidente Dilma Rousseff de encontrar algo que dê governabilidade ao seu governo nos próximos 3 anos? Eu ainda não vi uma explicação razoável, né, do porquê a presidente Dilma está fazendo essa virada de 180 graus na sua política. Né. Evidentemente tem o discurso da pressão do poder econômico e do efetivo poder que eles têm, né? Mas ela tinha 54 milhões de votos atrás dela. Né? Então, até hoje não consigo entender essa mudança. Mas a situação está gerando também reações, né? Quer dizer, práticas de resistência. Né? E aí eu acho importante apontar algumas coisas. Por exemplo, 6 centrais sindicais assinaram pela primeira vez juntas um documento em defesa da democracia e do emprego. Né? Isso aí já mostra uma possibilidade de uma articulação no mundo do trabalho, 6 centrais sindicais que não fazem muita coisa juntos, né, para construir uma frente de resistência a esse ajuste. Né? Há pouco tempo foi lançada a Frente Brasil Popular, que é uma articulação que envolve um grande número de movimentos sociais, de entidades, de sindicatos, de pessoas de partidos políticos, mas não os partidos institucionalmente, né, que querem fazer a defesa da democracia, a defesa dos direitos. Você está assistindo também o esforço que o Roberto Amaral e outros têm feito de organizar frentes de defesa de direitos, da democracia, do governo atual, né, quer dizer, por parte, em vários estados. Né. Então, o que a gente está começando a ver? Está se tecendo um campo de resistência, está se tecendo um campo político, né, que defende o modelo que estava sendo praticado durante o período anterior a esse ajuste. Né. É importante? É importante, porque é preciso ter essa resposta para mostrar para os outros. Agora,
Tem uma particularidade aí que é o seguinte, essas entidades são entidades de massa, de representação, um sindicato, né, uma associação profissional, uma OAB, não sei o quê. Eles têm muita capacidade de mobilização, mas está faltando a defesa do conteúdo programático. Vão defender o quê nessa mobilização? Porque está em jogo inicialmente uma a disputa democracia, de narrativas. né? O sistema democrático. Sim, mas a democracia é lida de um jeito diferente por cada ator social, né? Quer dizer, tem um fulano que é um dos founding fathers da Constituição Americana, em 1786, né? Que ele dizia assim, a democracia serve para proteger os ricos e suas propriedades das pressões redistributivas dos pobres. James Madison, né? Bom, então, precisa dizer qual democracia você está defendendo, porque os setores neoliberais também defendem a democracia, desde que seja submetida à sua lógica e aos seus interesses. Então é fundamental o resgate desse protagonismo popular, né? Não há dúvida, é fundamental. Eu acho que, inclusive, a votação no Supremo em relação ao financiamento por parte das empresas de campanhas eleitorais sofreu essa influência da pressão das ruas, da pressão das manifestações, né? E como as nossas instituições políticas democráticas, os partidos, o Congresso, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, estão contaminadas com esse financiamento empresarial, ainda estão, né? Quer dizer, as expressões da política, vamos dizer assim, da cidadania, elas vão vazar para a rua, elas vão se expressar em manifestações, dentro e fora dessas instituições, até que haja uma possibilidade de uma reforma política, de se recompor a legitimidade desse governo, entende? E que está difícil nesse momento, né? Está difícil, né? Quer dizer, a nossa expectativa, inclusive com esses documentos programáticos que eu acabei de mencionar, que estão sendo feitos, as nossas expectativas são que é preciso algumas medidas emergenciais já, né, para mudar o curso das coisas. E com apoio da... Por exemplo, garantir o emprego e o salário. Baixar o juro. Né? Acabar com as isenções fiscais que beneficiam muitos setores empresariais. Acabar com a isenção de impostos sobre lucros remetidos ao exterior. Essas coisas não existem em outros Devedores países. da Receita, né? Devedores da Receita. Essas coisas não existem em outros países. É só aqui que é o espaço onde os governos anteriores fizeram uma facilitação, vamos dizer assim, da lucratividade empresarial, que não tem em algum lugar. Sonegação fiscal no Brasil é 14% do PIB. Só a Rússia tem uma sonegação maior que a nossa. É um absurdo, né? E por que não fiscaliza? Não tem nem quadro de fiscais para fiscalizar. Muito bem. Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso convidado é Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Segundo você, o que é necessário para motivar a população a participar da defesa da democracia? Como aconteceu, por exemplo, em junho de 2013, que a população foi às ruas pedindo mudanças? O que empolgaria a população? Eu acho que se o governo mudasse a política macroeconômica para garantir emprego, salário, né? E veja bem, quer dizer, tem uma discussão toda de que o gasto social é gasto, não é gasto, é investimento, né? Se você
bota dinheiro em educação, se você bota dinheiro em saúde, se você bota dinheiro em transporte coletivo, já tem estudos que mostram que aquele 1% que você botou do PIB, vamos dizer assim, no transporte, gera 1,5% ou 2% de resultado, porque aí tem toda uma economia em volta, né? Quer dizer, então a gente não pode separar o social e o econômico, né? E existe uma enorme frente de investimentos pela própria carência de infraestrutura urbana, saneamento básico, transporte, coisas desse tipo, né? Que poderiam fazer a retomada do crescimento com uma outra cara. Em vez de incentivar o consumo pessoal, né, se devia incentivar o consumo dos equipamentos coletivos, né? Então nós podíamos ter investimentos com a retomada do crescimento, procurando enfrentar também o déficit social. É verdade. E complementando a sua resposta, o investimento que se faz na Previdência Social não é gasto, é distribuição de renda, né? É distribuição de renda, mas também é dinamização do mercado interno. Quer dizer, o fulano que recebeu a sua pensãozinha, ele vai na venda, ele vai no supermercado, ele vai comprar um sapato, ele vai comprar uma camiseta, ele está dinamizando a economia, ele está ajudando o país a crescer. Então não é só assistencialismo, não é só gasto, você tem que ver como uma frente de expansão de um novo modelo de desenvolvimento. Investir no social é um bom negócio para o crescimento do Brasil. E parece que o atual governo não está entendendo, não está tendo esse entendimento. Por quê? Não é uma questão de entendimento, é uma questão de correlação de forças, né? Quer dizer, ele vinha gastando no social. A primeira gestão da Dilma sempre enfatizou a importância das transferências de renda, nunca se botou tanto dinheiro em habitação, em transporte, em saneamento, em saúde, em educação. Isso é verdade, você só acompanha a evolução dos dados, você vai ver que esses governos investiram nisso, né? Agora, tem economistas que representam esse outro lado, que dizem assim, se a gente não aumentar o desemprego, a gente não consegue rebaixar o salário. E nós precisamos de salários baixos para fazer uma competição internacional dos produtos brasileiros com os produtos lá fora, né? Então você veja que são ideias conflitantes, né? Quer dizer, uma economia que para ter um bom desempenho tem que sacrificar a população, jogar a população no desemprego, precarizar salários, terceirizar as coisas, não é uma economia que serve para a gente. E eu acho que a questão da disputa das narrativas é central. Quer dizer, se todo mundo entender que tem que ter ajuste, não há como sair dele, né? E os nossos trabalhos aí, nesse conjunto de economistas, inclusive, eu não sou economista, mas estou junto, né? Quer dizer, está mostrando que não precisava ter esse ajuste, que o acerto de contas em função da crise internacional podia ser muito mais lento e suave, garantindo emprego, garantindo o dinamismo do mercado interno. É outro caminho. Só que essa ortodoxia neoliberal não vê isso, porque não interessa, não é um problema de não compreender. É um problema de defender posições. Agora, com o fim do financiamento de campanha, boa parte do poder econômico perdeu, mas está anunciando que tem uma abertura aí, pode voltar o Caixa 2, né? O Gilmar Mendes, por exemplo, alega isso, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, ele está dizendo assim, as empresas não vão abrir mão de influir na política e de definir os caminhos da política, e para isso elas vão assumir a ilegalidade do financiamento de campanhas, já que está proibido pela Constituição. Quer dizer, é um jogo muito pouco democrático, de muito pouco respeito, seja as decisões do Supremo, seja a nossa Constituição, né? Nesse contexto dessa crise, esse protagonismo do Poder Judiciário não te preocupa? Me preocupa, porque ele extrapolou, né? Um juiz de Curitiba, né, decidindo sobre questões nacionais, né, usando alegações de delatores, sem nenhuma prova concreta de um crime, e botando gente na cadeia assim, não é legal, não é constitucional e está sendo tolerado. Como termina isso? Eu espero que termine bem, mas eu tenho medos, né? Eu não sei se você observou, mas nas notícias do jornal tem um grupo de 30
pessoas que fazem as academias jovens em Copacabana, que resolveram, por iniciativa própria, tirar dos ônibus os pobres que iam para a praia, bater neles e dizer que eles não podem estar ali porque eles são potencialmente ladrões. Né? Isto é fascismo social. Quer dizer, o meu medo é que a gente tenha alastrado extrapole esse ódio de raça. Né? Que futuro tem esse jovem pobre, com baixa escolaridade, com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho? Não é? Que oportunidades a nossa sociedade está dando para ele? É essa a questão. Para ele ter uma escolha que não seja ir na biqueira, entende? Quer dizer, vender droga. Né? Ele tem que ter uma oportunidade para fazer isso. Né? E é responsabilidade da sociedade, de todos nós, criar uma alternativa, um futuro para a nossa juventude. Para fechar nossa entrevista, por que o cidadão comum deve ficar esperançoso para o nosso futuro em breve? Você sabe, eu tive num evento em que teve um senhor de idade, né, 83 anos, que é um educador, um pedagogo popular. Perguntaram para ele: você está otimista ou está pessimista com a situação atual? Ele falou assim: eu estou otimista, porque o pessimista já está derrotado. Né? Então eu acho que a questão é a disposição de se mobilizar, de jogar a sua energia, de participar das coisas coletivas, de reabrir o espaço público para o debate sobre as alternativas de desenvolvimento. Ele está interditado, né? Para que as pessoas possam se convencer, de fato, que há outros caminhos possíveis, há outras alternativas, nós não somos obrigados a trilhar esse caminho de dor que estão colocando para a gente. Pegar essa crise para se desenvolver projetos com visão coletiva. Né? Isso. Na defesa da maioria da população brasileira. Isso. Silvio, que prazer te ver. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, o prazer é meu também. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal www.observatorioterceirsetor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.